glórias a Ti, Senhor. Quero conhecer-te, Ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço. o Espírito Santo seja muito bem-vindo neste lugar. Sua presença está aqui, ó Deus. Que essa mesma presença esteja, Senhor, com essas pessoas que estão agora nos vendo. Entra nesse lar, entra nesta casa. Entra, Senhor, meu Deus, aonde esta palavra puder chegar, aonde puder chegar esse louvor e esta adoração. Aonde, Senhor, estiver alcançando, Senhor, agora essa transmissão, Senhor, toca no coração, fala poderosamente. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, da Tua direção, aleluia. Amém, queridos. Que presença maravilhosa do Senhor neste lugar. E quero crer que assim como está aqui, deve estar aonde você estiver nos vendo agora. Eu louvo ao Senhor porque a presença dEle é manifesta, e eu fico muito tranquilo quando a presença do Senhor está no nosso meio, porque aí eu tenho certeza que não vai ser eu e que não vai ser ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus a usar nossas vidas como instrumento nas mãos dEle, para que a palavra do Senhor possa ser ministrada, amém? E hoje nós vamos discorrer a respeito desse Deus que acabamos de cantar, desse Deus que salva. Você crer no Deus que pode salvar a sua vida? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você que está ouvindo essa noite. Eu escolhi um texto direcionado por Deus que está no livro de Gálatas, e quando a gente vai trabalhar salvação, eu gosto muito de usar o apóstolo Paulo, porque ele foi um exímio, né, apóstolo, e ele recebeu essa incumbência de levar esse evangelho para que ele fosse distribuído aos 4 cantos do mundo. E eu escolhi ele nesta noite para falar, e o povo que eu escolhi foi o povo de Gálatas. Então, eu vou seguir o texto que está em Gálatas, de capítulo 1, versos do 6 ao 9. Eu gostaria de ler, para daí eu iniciar aqui. Diz assim a Sagrada Escritura, Paulo falando, disse assim: eu estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o Evangelho, o qual não é outro senão que alguns de vós perturbam e querem perverter este Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro Evangelho do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja, seja digno de morte. Como antes temos dito, assim agora novamente vos digo: se alguém pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gente, a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: você crê no Deus que pode salvar a sua vida? Nesses últimos dias, a minha preocupação, entre as muitas que nós estamos tendo, mas a minha maior preocupação é o que vai acontecer com a minha vida se eu não estiver mais aqui. O que é que vai ser do povo, ou o que está sendo do povo que tem partido desse mundo? Será que a tua maior preocupação está sendo com esta questão da pandemia, ou a sua maior preocupação está em saber se você realmente encontra-se no livro da vida com o seu nome escrito lá? Porque esta deve ser a nossa maior preocupação. E se você quer, e se você crer num Deus que salva, você precisa ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, e para isso você precisa conhecer o processo de salvação. Para crer num Deus que salva, você precisa conhecer o processo de salvação.
E é sobre isso que eu quero falar aqui, porque Paulo, nesse momento, escreve ao povo de Gálatas e chama a atenção do povo de Gálatas. Ele, na verdade, ele reivindica a autoridade dele como apóstolo e se dirige a esta igreja, porque esta igreja estava tirando o foco, tirando os olhos do verdadeiro evangelho. Se você ler o livro de Gálatas, vai perceber que esta igreja estava se encantando pelas coisas do mundo, estava se deixando levar pelo evangelho que não é o evangelho genuíno. E Paulo, ao escrever essas pessoas, traz a eles agora uma palavra bem forte, para que eles entendam o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo, para que eles entendam o verdadeiro evangelho e não se desviem deste evangelho. Porque para nós sermos salvos, para crermos nesse Deus que salva, precisamos conhecer o processo de salvação. Esse processo no qual é inexplicável, eu não consigo explicar, nem o apóstolo João pôde explicar o tamanho do amor da pessoa de Deus em dar o seu único filho, unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Este é o verdadeiro evangelho. E o que Paulo está alertando neste momento é que ele não gostaria que a igreja, o povo, as pessoas pudessem se desvencilhar deste evangelho e olhar para um evangelho que não traz um comprometimento com a cruz. Para você entender este processo de salvação, você precisa passar pela cruz, e essa cruz, aos olhos daquelas pessoas que são naturais, daqueles que não conhecem a palavra, diz que é loucura, mas o próprio Paulo, olhando para essa escritura, ele escreve que para eu e você que a conhecemos, é o poder de Deus nas nossas vidas, porque nós sabemos que através da cruz de Cristo, nós estamos salvos nele. É fantástico, e é por isso que Paulo neste momento chama a atenção dos Gálatas, porque os Gálatas estavam deslumbrados, assim como nos dias de hoje. Eu estou aqui porque muitos de nós, muitas pessoas nesse mundo, têm estado deslumbrados com as coisas que o mundo tem a oferecido e tem a oferecer. A igreja em si precisa voltar os seus olhos para Cristo. Os homens precisam olhar para Cristo e enxergar em Cristo a salvação para as suas vidas. Mas para isso acontecer, precisa haver um processo. Você precisa decidir, você precisa olhar para Cristo, você precisa querer viver esse processo, crer realmente neste Deus que pode salvar a sua vida. O que me chama a atenção em Paulo é que ele não gostava dos cristãos. A história, a biografia de Paulo mostra isso. O quanto ele machucou o povo de Deus, o quanto ele fez com que este povo sofresse. Mas quando ele encontrou com o processo da cruz, quando ele encontrou com o evangelho da cruz, quando ele encontrou Jesus Cristo em sua vida, quando ele entendeu o processo de salvação, tudo na sua vida mudou. E o que me encanta é que ele, nas suas cartas aos Romanos, ele escreve algo que me chama muito a atenção, e que ele diz a nós, a todas as pessoas, para pensarem a respeito disso, quando ele fala em Romanos 1,16, quando ele diz: pois não me envergonho deste evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja quem for. Um homem que entendeu o processo de salvação na sua vida e que afirma categoricamente agora, depois de convertido ao Senhor, ele diz assim: eu não me envergonho deste evangelho, porque este evangelho, ele é para mim, para que eu creia e para que eu tenha em Cristo a salvação. Qual é o verdadeiro evangelho, gente?
qual é o evangelho que você tem seguido. O verdadeiro evangelho é o verdadeiro evangelho que passa pela cruz, é o evangelho que vai trazer a salvação para você. Se você tem confiança no Deus que pode te salvar, se você conhece esse Deus que pode te salvar, você precisa entender o evangelho da cruz, para que você possa atingir e chegar à salvação. Esse evangelho, ele nasceu no coração de Deus. O capítulo 3, versículo 16 e 17 de João, do apóstolo João, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto muito conhecido por milhares de pessoas, mas não é um texto vivenciado por essas pessoas. Jesus Cristo veio a este mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quando você diz, eu creio num Deus que salva, você está aceitando o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, e entende o processo de salvação para a sua vida. Caso contrário, se você não entender o processo de salvação, que é a cruz de Cristo, você não consegue crer nesse Deus que pode salvar a sua vida. Amados, a cruz, o processo de salvação se deu na cruz, e a cruz foi o método que Deus resolve o problema dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados. A cruz foi o método que Deus resolveu o nosso erro, a nossa falha e o nosso pecado. Quando penduraram Jesus naquele madeiro e naquela cruz, quando pensaram em matar Jesus, eles estavam pensando em matar um homem que perturbava o estilo de vida daquela época. Mas não sabiam eles que nessa morte de Jesus Cristo, nessa morte havia muito mais do que isso. Havia salvação para a minha vida e salvação para a sua vida. Porque desde o início, onde tudo começou, quando Deus criou o homem e colocou ele num jardim, Deus criou este homem para criar com ele um relacionamento, uma vida maravilhosa. E ele, por algum período de tempo, teve isso com o homem, mas o homem perdeu esse processo de intimidade com Deus no caminho. Ele perdeu. E o que Deus mais deseja nos dias de hoje é que esse homem encontre de novo este caminho. Quando eu falo homem, é homem, mulher, jovem, você que entende já. Quando o homem perdeu esse caminho, perdeu esta morada, perdeu essa comunhão, ele perde o sentido da sua vida. Ele perde o lugar de segurança, porque o Éden era tudo isso, lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar de segurança. Por quê? Porque Deus habitava lá. E Deus, desde então, a partir de que o homem negligenciou tudo isso, Ele implementa o processo de salvação desse homem. Por quê? Porque Ele quer ter esta comunhão, essa intimidade contigo. E o método usado por Cristo, por Deus, é a pessoa de Jesus. Foi Ele que veio até aqui para nos aproximar novamente de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: a aceitação pessoal do que Jesus fez naquela cruz traz respostas a todas as nossas necessidades. Para você fazer parte desse processo de salvação, você precisa entender o processo da cruz. Quando você entende o processo da cruz, você entende que a cruz, que Jesus Cristo revelou lá na cruz, o seu poder para as nossas vidas. Quando você entende esse processo da cruz, você entende que Deus mostrou o amor dele naquela cruz. Jesus mostrou o amor dele naquela cruz. Quando você entende o processo da cruz, quando você entende esse processo de salvação, você entende que Ele lá naquela cruz, Ele tomou as nossas dores. E isso o profeta Isaías, lá no capítulo 53, já antes do Novo Testamento, nos alertava a respeito disso, que Jesus morreria naquela cruz para tirar de nós as nossas aflições, as nossas dores e as nossas enfermidades. Esta cruz nos trouxe de novo a uma comunhão e a uma intimidade. Esta cruz me trouxe de volta. Essa cruz
essa cruz, a morte de Jesus Cristo me trouxe a vida novamente. Por isso que Paulo, aos Gálatas, não somente aos Gálatas, mas ao povo de Corinto, ao povo de Colossenses, ao povo de Tessalonicenses, ao povo romano, ele pregava de uma forma enfática, e ele escrevia, e ele dizia, porque o que ele tinha encontrado fez com que ele mudasse toda a sua percepção de mentalidade, porque o que ele descobriu mudou a vida dele, e pode mudar a sua vida que me ouve nesta hora. O mais difícil é que nos dias de hoje, pessoas precisam de Jesus, mas o mais difícil é que muitas vezes nós, como cristãos, achamos que estamos dentro desse processo, que conhecemos Jesus na essência, mas a grande verdade é que ainda não cremos verdadeiramente nele, e achamos que estaremos salvos, mas nós só estaremos salvos se esse processo se tornar realidade na nossa vida. Por quê? Porque os dias após dias vem fazendo com que você desvie os seus olhos, vem fazendo com que o seu foco muitas vezes seja outro, e não seja Jesus. O evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas não era um evangelho de salvação, mas sim era um evangelho cuja proposta totalmente era limitada. Um evangelho extremamente antibíblico, raso, sem fundamento, não passava apenas de uma proposta limitada para as coisas, e não se difere do que é os dias atuais, do mundo de hoje. As pessoas têm escutado um evangelho, têm escutado esse processo de salvação, que leva à salvação de pessoas, mas não têm recebido de uma forma aprofundada este evangelho, e as pessoas têm se tornado simpatizantes desse evangelho, porque a ênfase não é o estudo da palavra de Deus, mas os segredos de uma vida de poder e de prosperidade, ou seja, daquilo que Deus pode dar, e não aquilo que Deus na essência é. O cristianismo tem se tornado muitas vezes um meio de se conseguir alcançar coisas, obter coisas, e enquanto não é isso, o evangelho, o processo de salvação, ele é totalmente diferente disso. O processo de salvação está em não se acumular tesouros e riquezas aqui na terra, mas se eu tiver que acumular tesouros e riquezas, a Sagrada Escritura me diz para que eu faça isso no âmbito celestial. O meu comprometimento, o teu comprometimento, que você que me ouve nesta noite, a preocupação tua está voltada para o que nesse momento? Para onde os teus olhos estão direcionados? Para que os seus olhos estão tendo atenção nos dias de hoje? A igreja dos dias de hoje esqueceu o que o próprio Paulo fala, tem em Gálatas, no capítulo 2, versos 20, ele olha para aquele povo e ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Ele entende o processo de crucificação de Cristo naquela cruz, ele entende esse processo, ele entende que não é só uma morte natural de um homem cuja cidade achava que ele perturbava por causa dos seus ensinamentos. Ele entende que a vida dele estava em Jesus Cristo, e que esse Cristo crucificado fazia parte dele, ele estava sendo crucificado com Cristo. É isso que nós igrejas não entendemos muitas vezes, é isso que talvez você que me ouve não entende, e que você precisa entender nesta noite. E ele enfatiza, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. Está faltando a igreja olhar para isso. Está faltando você olhar para isso, olhar para o verdadeiro motivo no qual eu e você estamos aqui na face dessa terra. Esses dias têm sido dia de reflexões, tem sido dia de pensamentos, e eu confesso para vocês que em minhas orações eu tenho me sentido envergonhado. Eu tenho orado às madrugadas e eu tenho me sentido envergonhado diante de Deus, porque eu não consigo expressar, muitas vezes, acho que a gente faz tão pouco, perto daquilo que Deus espera que a gente faça,
como um instrumento, como meio de comunicação desse evangelho de Cristo. Talvez Deus esteja chamando a nossa atenção, talvez Deus esteja realmente querendo que o seu povo tire os olhos naturais daquilo que tem preocupado e olhe para Ele na essência de verdade, porque talvez nós não estejamos crucificados com Cristo, talvez nós estejamos vivendo esta vida na carne, vivendo de acordo como nós gostaríamos de viver, e não da forma que Deus gostaria que vivêssemos. Eu gosto de Paulo porque Paulo chama a atenção para se viver um cristianismo genuíno, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo onde você não pensa em si mesmo, mas pensa naquilo que Deus pensa a seu respeito e o que Ele gostaria que você fizesse. Mas para isso precisamos entender o processo de salvação e deixar esta proposta de evangelho totalmente limitada, que não consegue transformar o interior das pessoas. Porque se Deus, para salvar a minha vida e salvar a sua vida, precisa mudar o seu interior, e não o seu exterior. O nosso exterior nós maquiamos, mas o nosso interior nós não temos como esconder de Deus, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Eu posso disfarçar uma alegria, eu posso disfarçar uma vida bem estável, mas dentro de mim eu posso estar sendo verdadeiro sepulcro caiado, como a Escritura chama. O evangelho que é prometido nos dias de hoje é um evangelho que promete o céu. A salvação que Ele até prometa o céu, mas é um evangelho a qual não cria com você o compromisso com o reino de Deus. A Sagrada Escritura fala que para eu herdar a salvação, eu preciso ser comprometido com o reino do Senhor. A Sagrada Escritura me diz que o reino do Senhor é tomado pelas forças, e eu vejo aqui nesse texto, e eu vejo nos dias atuais de hoje, que a conclusão em que chego é que esse evangelho, ele era pregado de uma forma natural, simples, mas que os Gálatas não deixaram de um período de tempo de enxergar esse evangelho genuíno e passaram a olhar exatamente para o lado oposto, porque aquilo que muitas vezes não nos estreita, não nos ensina, segundo essa palavra, não nos corrige, passa a ser natural, passa a ser fácil. E a nossa preferência é o que? Viver de maneira confortável. É ou não é? Nos dias atuais, se você disser que você está vivendo confortavelmente, quando temos situações que nos geram desconforto, situações que nos geram estresse, situações que nos tiram fora da nossa área de conforto, nós nos preocupamos, e se pudermos, nós fugimos dela. O verdadeiro evangelho de Cristo faz com que você se comprometa com Cristo na sua essência de verdade, faz com que você passe agora a retirar da sua vida as coisas que não fazem parte dela, fazem você se afastar talvez de pessoas, de amigos, de homens, de mulheres, de coisas que não te aproximam de Deus. E muitas vezes isso é difícil, porque talvez isso se tornou um hábito em nossas vidas, talvez se tornou, e a gente gostaria que isso não se afastasse de nós, mas a grande verdade é que para termos um processo de comunhão com Cristo, para podermos ter este evangelho comprometido com o reino, nós precisamos estreitar os nossos caminhos, deixarmos de ser simpatizantes. Esta palavra me incomoda muito, porque não é de hoje que eu vejo essa palavra agregada a muitas pessoas. Quando eu falo igreja, não é igreja local, as quatro paredes, mas é igreja como pessoa. Eu não posso ser um simpatizante do evangelho. Simpatizante é aquela pessoa em que ela não se compromete com o reino, ela não paga o preço pelo reino. Ela vem em busca de um Deus que pode fazer as coisas por ela,
não em busca de um Deus que pode mudar a forma e o jeito de vida, o ser dela, mas ela busca um Deus que pode ofertar muitas coisas para ela. Se você espera de Jesus somente nessa vida, o Paulo fala sobre isso para os coríntios, você não crê no processo de salvação que Ele tem para você. Porque se você espera de Cristo só nessa terra, você não crê nele de verdade. Em 1 Coríntios de capítulo 15, versos 13, 17 e 19, fala assim, ó, ele chega e fala para aquele povo de Coríntio que estava desacreditado também, ele diz assim, ó, se Cristo não foi ressuscitado, porque a dúvida era da ressurreição de Cristo da morte. Depois do terceiro dia, a palavra explica e diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu fui ressuscitado, levantado, um novo homem passou a viver. Quando eu creio nesse evangelho, quando eu acredito no processo da cruz, eu morro e digo sim para Cristo, eu morro para as coisas do mundo, e passo agora a ter uma nova natureza, uma nova identidade, eu passo a ser chamado filho de Deus, e é nisso que eu creio. E aí o que acontece? Esse povo não cria dessa forma. Então Paulo chega para o povo de Corinto e diz assim, ó, se você não foi ressuscitado, se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Ou seja, não vale nada a minha pregação e também não vale nada a minha fé. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a minha fé e ainda vós estáis no pecado. Porque se você não crê que Cristo morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, você ainda é um pecador que não teve limitação. Você é um pecador que ainda não foi, é um limitado. Você ainda não creu que os seus pecados foram perdoados e que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. E ainda mais, ele diz assim, ó, e se você espera só de Cristo nessa vida, diz a Sagrada Escritura que somos todos homens os mais miseráveis possíveis. Porque a minha preocupação não é esse mundo, gente. A minha preocupação não pode ser esse mundo. A minha preocupação é quando eu não estiver mais nesse mundo. A minha preocupação é onde eu vou passar a minha eternidade. A minha preocupação é essas pessoas que estão partindo, há milhares de pessoas, para onde a alma dessas pessoas tem ido? Para onde a alma dessas pessoas tem ido? Esta é a minha preocupação. Se elas entenderam o processo de salvação, se elas entenderam o processo de Cristo, se elas entenderam o sacrifício de Jesus, elas estão melhores que nós. Mas se não entenderam, se não teve ninguém para levar esta palavra, como nesta noite estamos fazendo aqui, a respeito desse Jesus Cristo que fez isso para o homem, para se aproximar dele, para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse ter um futuro de paz, uma eternidade ao lado de Cristo, tranquila, porque você e eu, nós não vamos viver eternamente. Então nós não devemos esperar de Cristo somente aqui na terra. Pelo contrário, nós temos que crer e esperar de Cristo muito mais na eternidade. A igreja crê num Deus que salva. A igreja acredita nisso, num Deus que salva. Você acredita, meu irmão, você que está aí sentado, me ouvindo nessa hora, acredita num Deus que salva? Se você acredita, por quê? Por que você acredita nesse Deus? Você precisa ter a certeza de que Ele não é apenas o seu Salvador, e que Ele não gostaria de ser apenas o seu Salvador, porque para muitos, Jesus Cristo foi apenas um Salvador. E você vai dizer assim, Henrique, mas não está certo. E eu vou dizer para você, está certo, Ele foi e é o nosso Salvador, mas mais do que um Salvador, quando Ele se entregou naquela cruz, Ele quis e quer ser o nosso Senhor. E gente, isso é maravilhoso, porque assim, ó,
ser salvador é muito bom. Vamos fazer uma conjectura aqui. Talvez você possa lembrar de algum exemplo seu vivenciado, quando você de repente teve que salvar alguém, né? Não é muito bom, não é gostoso você ter a sensação de ter ajudado alguém, de ter salvado alguém no momento que se precisava. Quando você evitou um acidente, ou quando você acudiu alguém, levou até um hospital, ou enfim, você se tornou um salvador dessa pessoa que você ajudou. Você se tornou um salvador. Essa pessoa, quando olhar para você, vai lembrar de você, e ela vai lembrar do episódio ocorrido na sua vida, e vai lembrar: puxa, essa pessoa me salvou no momento que eu mais precisava. Mas mais do que um salvador, quando olhamos para Jesus, precisamos ver que Ele é nosso Senhor. E para entender isso é interessante, porque os cristãos da galáxia estavam esquecendo disso. Eles não estavam reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, apenas como seu Salvador. Mas você precisa entender, meu amado, que mais do que Salvador, Jesus quer ser o seu Senhor. E para ser Senhor da sua vida, para ser Senhor do seu ser, para ser Senhor da sua vida, precisa haver da sua parte um compromisso maior. Para ser Senhor da sua parte, significa que se você tê-lo como um Senhor, vai haver submissão, vai haver autoridade, vai haver o exercício de um senhorio, e vai haver agora de abrir mão da sua vida, e deixar agora a sua vida nas mãos do grande eu sou, do grande Deus. Vai precisar um abrir de mão, um entregar genuíno da sua vida na mão do Senhor. Vai precisar haver isso. Para quê? Para que você tenha o Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o processo de salvação, ele é simples, mas ele requer um preço. Ele requer um preço daqueles que o querem. Deus não quer ser só o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. E para haver esse relacionamento de senhorio, de Senhor, precisa haver aonde eu gostaria de ter chegado e aonde eu cheguei agora. Para que haja essa relação entre o homem e Deus, precisa haver uma palavra: arrependimento. Para Deus ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida, e para você herdar esse processo de salvação e crer que Deus pode salvar a sua vida, você precisa se arrepender-se. Em Atos de capítulo 2, 36 a 38, Pedro, numa de suas pregações, fala-se: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. E aqui eu quero destrinchar um pouquinho essa palavra arrependimento, porque arrependimento precisa ser genuíno, gente. E eu separei aqui algumas coisas aqui para que você compreenda, porque você precisa entender esse processo de salvação. Mas para chegar a esse processo de salvação, você precisa caminhar em direção a ele, e o primeiro passo é arrependimento. Mas o que eu vou falar para você agora, o que não é arrependimento, porque nem todos arrependem-se genuinamente. Então, o que não é arrependimento? Arrependimento não é um mero sentimento de culpa. Vou dizer de novo: arrependimento não é um mero sentimento de culpa. Para você ter um arrependimento genuíno, geralmente o sentimento de culpa precisa vir antes do arrependimento. Você precisa se sentir culpado para se arrepender. Ninguém se arrepende ao menos que se sinta culpado. Porém, todos que se sentem culpados arrependem-se de fato. Para que haja um arrependimento genuíno, você precisa se sentir culpado pelos seus erros e pelas suas falhas. Você precisa olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso desse Jesus na minha vida. E não precisa porque Ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida, não. Precisa de Jesus porque ao olhar dentro de você, você se sente culpado pelas falhas, pelos erros, pelas mazelas. Arrependimento não é uma mera tristeza pelo seu
delito, pelo seu pecado. Muitos ficam tristes, gente, muitos ficam tristes pelas consequências de seus pecados. Muitos não se entristecem pela consequência do pecado que virá, mas se entristece porque são pegos. Ou seja, muitos de nós, outros, né, não ficam tristes, ou ficam tristes não porque fizeram alguma coisa errada, mas pela penalidade que sofreram por ter feito aquilo errado. Então o que acontece? A tua tristeza, ela precisa ser genuína. Para ter arrependimento de verdade genuíno, a sua tristeza tem que ser genuína, não pelas penalidades, não porque você foi pego, mas as tuas tristezas, elas precisam ser genuínas por aquilo que de fato ocorreu, pelo aquilo que você cometeu. Aí você fala assim, mas eu não cometi nada diante de Jesus, eu não faço mal a ninguém. A natureza humana, ela é má. A velha natureza, como a gente chama, a Sagrada Escritura chama, ela é má. Ela é má, gente. Pegue aí uma criança já de 2, 3 anos. Coloque 2 crianças de 3 anos juntos e mostre um brinquedo a elas. As 2 vão querer o brinquedo, certeza. Aí você dá o brinquedo a uma criança, a outra que está do lado automaticamente vai querer pegar o brinquedo, e aquela de posse do brinquedo não vai querer dar o brinquedo, porque ela vai querer o brinquedo para ela. O que é isso? É natureza. Nós somos má desde que nascemos. A palavra fala que em pecado eu fui formado. Então eu preciso me entristecer, na verdade, genuinamente. Eu preciso ter a tristeza pelo meu delito. O arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Aqui é outra questão, porque às vezes você fala assim, eu não vou para Jesus porque eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal a ninguém, eu já falei isso aqui, não faço. E muitas vezes você esquece que essa Sagrada Escritura fala que dentro de mim há uma militância entre a minha carne e o meu espírito, e que ambas as duas militam. A carne que é coisa da carne e o espírito que é coisa do espírito. E há uma guerra constante, genuína, e muitas pessoas, e arrependimento não é você ser uma pessoa boa porque você não faz mal a ninguém, ou porque você é uma pessoa que ajuda outras pessoas, não é isso. Muitas pessoas tentam nessa briga genuína, tentam crucificar a si mesmos sozinhas, sendo que em Cristo é que nós fomos crucificados. Pensa, se você pudesse se crucificar, imagine comigo, se você pudesse se crucificar, você acha que você se crucificaria? Não conseguiria se crucificar. Você poderia até martelar os seus pés, martelar uma das suas mãos, mas uma das suas mãos você não conseguiria. Então, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque não é para você se crucificar sozinho. Cristo morreu naquela cruz, e naquela cruz Ele foi crucificado, e você estava nele. Então você só vai conseguir arrepender-se de verdade se você estiver nele, se você depender dele, se você for dele. Dentro de você existe um vazio, você que está me ouvindo, dentro de você existe um vazio tamanho e grande demais para você, e que você não vai conseguir suprir e preencher este vazio, a não ser que Jesus Cristo entre aí agora. Porque esse vazio só tem um tamanho, e é o tamanho de Jesus na vida de um homem. Talvez você ache que arrependimento seja adquirir religiosidade. Não. Porque muitos de nós achamos que somos religiosos, e somos religiosos, e os fariseus eram religiosos demais. A sua religiosidade aparecia em todas as ações e comportamentos deles. Eles eram pessoas que jejuavam, eles eram pessoas que oravam. No entanto, quando Jesus teve um encontro com eles, Jesus diz assim: raça de víboras.
O arrependimento genuíno não é o fato de eu fazer as coisas, de eu ter obras. Não é isso. O processo de salvação não virá na minha vida pelas obras que eu faço, pelas pessoas que eu ajudo, pela oferta que eu oferto, pelo dízimo que eu dou. Não é isso. A salvação não virá na minha vida por causa dessas ações, e de boas ações, e de boas atitudes, e de boas obras. A salvação não vem por isso. E nós vamos ver aqui mais para frente. Então, religiosidade não leva você ao arrependimento. O que não é arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. Se você for pregar esse evangelho para pessoas de fora, quando você sai para evangelizar, muitas das pessoas que você encontra, que você vai pregar a palavra, qual é a primeira coisa que elas falam? Elas falam assim: eu sei, eu conheço a Sagrada Escritura, eu já ouvi falar de Jesus. Ouvir falar é uma coisa, viver com Ele é outra coisa. E essas pessoas dizem assim: eu conheço essa palavra, eu conheço essa verdade, mas a posse do conhecimento intelectual não gera necessariamente em você a verdade, e que essa verdade tenha se tornado uma realidade na sua vida, porque conhecer é uma coisa, viver é outra coisa. É como é que eu vivo com Cristo. Por isso que as pessoas hoje vêm para Cristo e se tornam simpatizantes, porque elas se munem de atividades e de coisas na igreja, e elas estão envolvidas, mas a grande verdade é que não é isso. A grande verdade é que elas precisam viver um relacionamento com Cristo. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi obras. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para que eu tivesse um relacionamento, uma vivência com Cristo. Eu e você precisamos ter uma vivência com Ele, para a gente poder entender. Romanos 10:10, Paulo fala aos romanos, ele diz assim, porque se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se confessa para a salvação. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo assim, que é com o teu coração, que é com a tua mente, é com a tua inteligência, que você confessa a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Você não precisa ser o mais sábio nas Escrituras para ser salvo, porque muitos conhecem essa Sagrada Escritura, mas naquele dia não serão salvos. Porque não adianta eu conhecer, eu preciso vivenciá-la. O arrependimento envolve estar pesaroso para com Deus pelo seu pecado. Não é uma tristeza consigo próprio ou para uma outra pessoa, mas é uma tristeza para com Deus. É nisso que nós temos que reconhecer na morte de Jesus Cristo. É ser realista em relação ao seu pecado, reconhecer o seu pecado na íntegra. Então abandonar esse pecado, abandonar este mundo, abandonar a si próprio, para de se controlar, de tentar controlar a sua vida. Eu falava aqui algumas semanas atrás sobre tempestades, e tem tempestades que elas aparecem na nossa vida que ela não foi causada por nós, ela foi causada por algo superior, algo maior, e nós queremos remar nessa tempestade, nós queremos tomar conta, nós queremos não largar os remos, enquanto Deus diz assim: não adianta remar para uma coisa que não foi você que criou. Larga, abandona esse mundo, abandona agora a si próprio, abandone o diabo, abandone aquilo que te aprisiona, abandone e olhe para Jesus Cristo, olhe para o sacrifício naquela cruz, olhe para esse processo, porque esse processo vai te levar à salvação. Converta-se a Deus, converta-se. Será que Deus não está dando um alerta nesses dias para mim e para você? Pregarmos esse evangelho de uma forma que talvez nós não estávamos pregando. Eu tenho me questionado a respeito disso, porque eu estou envolvido com a palavra. O meu propósito é levar esta palavra, o meu propósito é pregar o evangelho, e talvez Deus esteja chamando a minha atenção nesses dias, para eu olhar para essa Sagrada Escritura e ver aquilo que lá em Zacarias de capítulo 1 versos 3 diz o seguinte, ele diz assim, portanto diga para o povo isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: voltem-se para mim, voltem-se para mim. Declara o Senhor Todo-Poderoso:
e eu retornarei a vocês. Voltem-se para mim e eu retornarei a vocês. A minha vergonha diante de Deus quando dobro os meus joelhos de madrugada é porque eu só dobro os meus joelhos com mais intensidade agora, enquanto eu deveria aplicar dessa mesma intensidade em qualquer momento da minha vida. Nós precisamos aprender, igreja, que esse evangelho é muito mais do que eu e você possamos imaginar e pensamos. Eu começo a descobrir verdadeiramente que aqueles que confiam no Senhor, confiam verdadeiramente, genuinamente nele, entendem que este mundo não tem nada a nos oferecer, nada, e nós colocamos a nossa confiança nesse mundo, nas coisas que esse mundo pode oferecer, e eu não vou levar nada deste mundo para lugar aonde eu vou, nada. Quando Jesus subiu aos céus, ele diz assim, ó, eu preparei para vocês um lugar, e quero levar vocês para mim. Nessa noite, eu quero que você pense a respeito disso. Hoje você precisa tomar uma decisão. Deus quer te salvar, não porque você merece, não, porque nem eu e nem você merecemos. A palavra fala que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Graça é, segundo a Escritura, segundo os estudos, é um favor imerecido, porque eu não merecia. Efésios 8, 9, Paulo diz de novo, pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie da salvação. Você não vai ser salvo pelo aquilo que você faz para o Senhor. Você vai ser salvo porque você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, creu no processo de salvação falado aqui durante essa mensagem, creu, criou um relacionamento com Cristo, se viu nessa morte de Cristo e na sua ressurreição, e agora deixou a velha natureza para ser uma nova pessoa, para mudar a sua vida em Cristo Jesus, ser orientado por Ele. E a partir do momento que você fez isso, você entendeu esse processo de salvação, e essa salvação passou a ser sua. O evangelho de Cristo não pode ser um evangelho de superstição. Quando ele chama a atenção dos Gálatas, no capítulo 3, ele pergunta para os Gálatas: o que fascinou os vossos olhos? O que fascinou os teus olhos, para vocês esquecerem daquilo que Cristo fez por vocês? Vocês são tão insensatos assim? Olha o que Deus está perguntando para mim e para você. O que tem fascinado os teus olhos, os meus olhos? O que tem fascinado os teus olhos? Vocês esqueceram aquilo que Cristo fez pela vida de vocês? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora na carne acabareis? Eu digo para você que, assim como Paulo entendeu esse processo de salvação na sua vida, você precisa entender. O próprio Jesus, antes mesmo da sua crucificação, no livro de Lucas 9, capítulo 9, verso 23, já dizia o seguinte: se alguém quiser, eu amo esse versículo, eu vou ler pausado para você entender. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não está obrigando você a vir, Ele não quer ninguém obrigado, você precisa querer. Se você quiser, Ele diz, o próprio Jesus diz, se você quiser, vim após mim, não adiante dele, após dele. Por quê? Porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso caminho, é Ele que nos defende. Se você vir na frente dele, você está desprotegido, mas se você vir após dele, você está garantido. Se você quiser vir após mim, então negue o mundo, negue as coisas do mundo, negue aquilo que te faz, que te prende lá, negue as mazelas, negue as coisas ruins, negue as más amizades, negue o mundo, negue e siga-me.
O primeiro encontro que ele teve com Pedro, Pedro entendeu isso e mudou a sua vida. Então hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você. Se você crê nesse Deus que pode salvar a sua vida, você precisa entender e participar desse processo de salvação. E no momento que eu for orar agora, você, genuinamente, eu gostaria que você fizesse um propósito. Aí na sua casa, onde você está. Talvez você tenha ciência da ação, de todo esse processo que leva para a sua salvação, mas talvez você não tenha vivido. Porque conhecer é uma coisa, vivenciar é outra. E eu quero que você, logo após o término, compartilhe esta mensagem com alguém que não conhece a Cristo. Faça esta mensagem, faça esse evangelho chegar a pessoas que não conhecem, aos teus familiares, aos seus amigos, a quem você conhece. Esse evangelho precisa chegar a essas pessoas. Nós precisamos abraçar essas pessoas. Esses dias, o que mais tem me incomodado, o que mais tem batido a minha mente, é se eu, Henrique, tenho me esforçado para esse evangelho atingir o máximo de pessoas. Eu nunca vou poder pagar o que Cristo fez naquela cruz pela minha vida, porque foi preço de sangue. O que eu quero nesta noite junto com você é agradecer este processo de salvação, porque eu entendo que neste mundo, este mundo para mim é passageiro. Eu estou de passagem. O meu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui. Existe um lugar preparado por esse Jesus para minha pessoa. Um lugar que eu não vou chorar mais. Um lugar que não vai haver mais tristeza. Um lugar que não vai haver mais dor. Um lugar que não vai haver mais enfermidade. Um lugar no qual o meu corpo será corpo transformado. Um lugar onde eu vou conseguir me relacionar direto com o meu Deus, direto com a pessoa de Jesus, face a face. Então não espere muito desse mundo. Não espere, porque você está vendo que esse mundo não tem nada para nos oferecer. O que está acontecendo agora, nesses dias, nada pode mudar. Seu dinheiro não pode mudar, sua posição social não pode mudar. Você não pode fazer nada, porque é maior do que você. Feche os teus olhos e ore comigo. Querido Deus e amado, eu creio num Deus que pode salvar, num Deus que pode transformar a vida de um homem, porque o Senhor transformou a minha vida e mudou a minha vida. Eu creio seja num o Deus que Senhor, pode fazer a diferença, que me cure e tire fazer a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Deus tem tempo pra agir. Eu creio no Deus que nesta hora pode fazer a diferença aonde esta oração chegar, na casa da pessoa que estiver ouvindo, aonde essa pessoa estiver ouvindo, vai ouvir esse vídeo, vai ver esta mensagem, aonde ela estiver, que o teu Espírito agora possa trabalhar no seu coração, na sua alma, e mostrar a este homem um verdadeiro, genuíno arrependimento, para que ele possa olhar para o Senhor e aceitar o Senhor, processar na sua boca que o Senhor é o único e suficiente Salvador da sua vida, o único suficiente Salvador da sua vida. Pai, toda palavra processada por homens e mulheres que orarem agora, e crerem, e chamarem ao Senhor, e dizerem que querem a Ti como Senhor, Salvador das suas vidas, recebe agora, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, para que esse também seja um propagador deste Evangelho. Querido Deus e amado, obrigado por esse processo, obrigado porque naquela cruz o Senhor me salvou. Eu sei que os dias serão difíceis, mas que se nós estivermos no Senhor, cremos no
você diz isso. E eu creio.